Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Repartir, e o Repartir desse sábado é realmente a marca da palavra de você cultivar a sabedoria que se fortalece no perdão e se alegra na solução. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos que sabedoria é justamente a marca daqueles que desejam se relacionar com o Senhor. Ou, na verdade, se relacionar com o Senhor, certo? É o que de fato faz a gente ter sabedoria. A palavra de Deus fala que o temor ao Senhor, e temor não é você ter medo, temor é você reconhecer a grandeza daquilo que você está vendo. Ou seja, temor é compreender, reconhecer a grandeza daquilo que você se relaciona. E por isso que você se torna reverente, porque você tem temor. E a palavra de Deus fala que o temor, ele é o princípio da sabedoria. É impossível você ser sábio se você antes disso não temer ao Senhor, e é impossível você temer ao Senhor se você não conhecer ao Senhor. Então, por isso que para que possamos ter uma vida de sabedoria, infelizmente, as pessoas acabam, para que temos uma vida de sabedoria, é preciso que nós possamos primeiramente conhecer ao Senhor. Infelizmente, sabedoria virou moeda de troca nos dias de hoje. Nós temos esse boom, tantas coisas nos últimos 10 anos, esses booms que tiveram de educação, cursos digitais. Infelizmente, as pessoas cada vez mais querendo ter algo novo para entregar, achando uma nova palavra. Uma época era mentalidade, depois muda o teu drive e por aí. Sempre tem uma palavra-chave do momento. Mas a grande tristeza é que às vezes as pessoas transformaram aquilo que é uma sabedoria que devia ser uma busca de todo cristão, uma sabedoria divina. As pessoas começaram a utilizar da palavra para justificar uma sabedoria que na verdade ela não passa de ser uma sabedoria humana. E o que difere uma sabedoria daquilo que vem no espírito, uma sabedoria espiritual, não quero nem chamar de sabedoria, porque sabedoria é a marca do Espírito do Senhor, segundo Isaías capítulo 11, versículo 2, mas a marca dessa filosofia humana contra a sabedoria celestial, né? Esse conjunto de pensamentos carnais contra uma sabedoria celestial. E eu quero que você entenda isso porque a palavra de Deus fala que realmente as coisas do homem, as coisas do espírito, elas são loucuras para o homem. Ou seja, quem anda dentro de uma sabedoria celestial, ele não é compreendido em toda a sua dimensão por quem só é carnal. Nenhuma sabedoria divina é compreendida 100% na sua totalidade dentro de um padrão filosófico humano. E é um pouco sobre isso que a palavra vai dizer em Corinto. Paulo fala em Coríntios que, para a igreja de Corinto, né, na primeira carta de Coríntios, ele fala que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Por quê? Porque o mundo não consegue encaixar ela. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo porque o mundo não consegue podar ela numa caixa. Então, quando nós enxergamos a sabedoria de Deus, que é uma sabedoria onde transforma o perseguidor em perseguido, é uma sabedoria onde você morre para poder viver, é uma sabedoria onde faz com que o Filho seja entregue para resgatar a todos. Existe uma sabedoria no Senhor que o mundo não consegue compreender. Por isso que a gente não tem que desejar ser compreendido pelo mundo, mas nós temos que ter uma certeza, que estamos buscando a sabedoria que vem do Senhor. Romanos vai dizer, com profundas riquezas do saber, essa sabedoria e do conhecer de Deus. Deus tem na sua suprema sabedoria aquilo que deve ser feito, e quando nós nos movemos em relacionamento com Ele, nós temos a marca do perdão, porque a sabedoria é fortalecida no perdão, e nós fugimos daquilo que é uma aliança com a loucura. Sabedoria não permanece muito tempo com a loucura. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque quando nós cultivamos essa sabedoria, ela se fortalece no perdão, nós temos alegria na solução. E às vezes a solução é que a loucura vai ter o seu caminho de perdição, mas aqueles que estão na sabedoria, aqueles que caminham na sabedoria, aqueles que reconhecem e temem a grandeza do Rei na sabedoria, é aqueles que sempre vão ter um caminho de aliança e sempre vão ter um próximo passo. Eu quero ilustrar isso que eu estou falando para você de um princípio bíblico na história que se encontra lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel 25, versículo 13, a palavra do Senhor nos fala assim: Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada.
E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Agora a gente vai lá para o versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas e 200 passas de figo passados, e os pôs sobre o jumento. E disse aos jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã, de tudo o que tem, mesmo até o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, os que procuram mal contra o meu Senhor. Versículo 28, perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Então, eu quero falar para você disso, porque aqui nós temos a ilustração de uma mulher sábia que é casada com um homem louco. Nós temos a história de Nabal e de Abigail, nós vimos algumas vezes durante essa semana, mas eu quero que você tenha isso no teu espírito. Existia, naqueles dias, um homem chamado Nabal, casado com uma mulher chamada Abigail. A mulher, ela tinha uma profunda sabedoria, uma marca de sabedoria. E Nabal, aquilo que é a marca de uma loucura. Não existe uma aliança duradoura entre a loucura e a sabedoria. Ainda que Abigail tenha se adiantado para preservar a sua casa, nós sabemos que o fim de Nabal foi que a Bíblia diz que o Senhor feriu a Nabal. Por quê? Porque nenhuma loucura humana, nenhuma loucura vai permanecer diante do Senhor. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 10, fala que todo pensamento vai ter que ser cativo a Deus, porque Deus se levanta contra toda altivez, contra toda soberba, contra toda loucura. Mas aqueles que são do Senhor andam em sabedoria. E a Bíblia diz que existia uma sentença que veio por causa da loucura do seu marido, existia uma sentença que veio através da loucura do seu marido sobre a casa de Nabal e de Abigail. Mas aquilo que Nabal desprezou, aquilo que Nabal cometeu de erro, aquilo que Nabal desdenhou, que era a figura de Davi. Se sabias que Davi tinha recebido óleo, já era uma história comumente, mas a Bíblia diz que Nabal classifica Davi como um servo fujão. Nabal é alguém que não tem honra. Nabal é alguém que não tem a marca de uma honra. Por quê? Porque a Bíblia diz que Davi cuidou daquilo que era os pastores de Nabal, as ovelhas de Nabal. E na hora que Davi precisou, Davi mandou homens a Nabal e falou: olha, eu cuidei das tuas coisas, ser complacente comigo, ou ser piedoso para comigo, e que você possa me fornecer o que tem nas mãos a fim de que eu tenha sustento. E a Bíblia diz que Nabal menospreza Davi, falando: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ou seja, Nabal conhecia Davi, sabia de quem era o pai de Davi, mas menosprezou e ainda tratou Davi como se fosse um servo fujão, que tinha fugido do seu senhor. Mas Davi existia um óleo sobre a cabeça e Davi era o rei que Deus havia escolhido. E a Bíblia diz que quando Davi ouve essas palavras de Nabal, Davi se levanta para ir contra Nabal e destruir a casa de Nabal. Mas a Bíblia fala que nesse momento é despertado a sabedoria de Abigail.
e Abigail tem ali uma estratégia. Abigail prepara uma oferta para Davi, prepara algo a ser entregue a Davi e seus homens, e ela se monta no jumento. O jumento é a figura da palavra, a figura da obra. Ela monta em cima daquilo que é o jumento e ela vai até diante do rei. E a Bíblia diz que quando Abigail vê a Davi, a Bíblia diz que Abigail se prostra e clama por perdão. E ele entrega uma oferta a Davi, ao ponto de que a Bíblia reconhece, a Bíblia nos mostra que Davi, ao ver a atitude de Abigail, a perdoa a sua casa, perdoa aquilo que ele retrai, ele segura aquilo que ele iria fazer, que era destruir a casa de Nabal e todos os seus homens. Aí a oferta de Abigail, ela protege, ela cobre. Mas a Bíblia diz um detalhe muito interessante, que Davi reconhece que através da atitude de sabedoria de Abigail, foi impeço que ele derramasse sangue. Porque as guerras que Davi lutava eram as guerras do Senhor. Quando você repara esse detalhe, você percebe que não foi Deus que feriu, não foi Deus que mandou Davi matar Nabal. Mas o próprio Deus vingaria Davi com Nabal. Mas a mão de Davi não deveria ter esse tipo de sangue, porque Davi lutava as guerras do Senhor. Então, quando você entende isso, você percebe que Abigail foi levantada por Deus para justamente ser uma marca de impedir Davi de sujar a mão em vingança, mas também criar aquilo que é a marca de um caminho de sabedoria junto ao rei. A sabedoria se prostrou diante do rei, e a Bíblia diz que tempos depois Nabal endureceu o coração quando soube, e 10 dias depois o Senhor feriu a Nabal. E quando Davi ouviu que Abigail estava viúva, tomou para si como esposa. E aqui é muito legal, porque a gente pode tirar algumas coisas disso que você receba no teu espírito hoje, que é quando você cultiva esse semente de sabedoria, você preserva a tua continuidade, a continuidade da tua casa. Apesar de a Bíblia nos mostrar que Nabal era um homem mau, Nabal era filho de Belial, é quase como se dizer que é filho de um demônio. Nabal era um homem mau. A Bíblia diz que Nabal era um homem endurecido, Nabal era um homem louco, seu nome é loucura, e porque a loucura Nabal não reconhecia. O louco é aquele que não reconhece quem um dia lhe estendeu a mão, é aquele que não honra as pessoas que fizeram parte da sua jornada e lhe propuseram da parte da graça do Senhor, foram expressões da graça do Senhor, acaba não honrando. Assim foi com Nabal. Mas a Bíblia nos mostra que toda a casa, os seus servos, todo mundo morreria. Mas porque Abigail era mulher sábia, Abigail tomou a frente, e Abigail também, na sua sabedoria, nesse lugar de sabedoria, Abigail preservou que a vingança tivesse êxito. Abigail preservou também que a descendência daqueles que ali serviam, os filhos dos seus servos, eles morressem. Ou seja, a sabedoria nos preserva. Eu quero deixar isso para você pensar nesse dia de hoje. O quão sábio você é e a sabedoria que você cultiva no teu espírito, isso te preserva. A sabedoria nos foi dada por Deus para que sejamos preservados. Quando nós lemos Provérbios, nós entendemos que a sabedoria é uma graça vinda do Senhor, é uma marca do Espírito de Deus, justamente para que nós possamos ser preservados enquanto andamos desse lado da eternidade, enquanto peregrinamos aqui, esperando a pátria celestial. Então, quando a sabedoria encontra Davi, apazigua da vingança e expressa o perdão. E quando vem o perdão sempre vai fortalecer a nossa sabedoria, porque a nossa relação de perdão faz com que a gente possa, na sabedoria e no aprendizado e nas experimentações, poder caminhar dia após dia, passo a passo, sempre por um caminho que o Senhor nos abriu. Então, eu quero dizer para você, então, em primeiro lugar, rompa com qualquer coisa. Eu não estou falando, ali a Bíblia fala que foi Deus que feriu Nabal, mas desassocie de agir em qualquer coisa que seja através do espírito de loucura. Fala, Espírito Santo, som do meu coração, Espírito Santo, som da minha mente, e se há algum caminho mal, como fala o salmista, Senhor, tira de mim. Se há algum caminho de loucura, Senhor, tira de mim. Se há algum caminho que se opõe àquilo que é do Senhor, Pai, tira de mim. Senhor, a fim de que eu não seja ferido pela minha própria loucura, a fim de que eu não sofra o dano, certo? Que eu não faça dano a mim mesmo na minha loucura. Então que o Senhor possa nessa noite, nesse dia, nessa tarde, vir sobre a tua vida agora e justamente te despertar em sabedoria.
para que você possa pegar um caminho que não é um caminho de loucura. Ainda que seja o melhor caminho, mas se for um caminho que não for do Senhor, é um caminho de loucura. Por isso que Tiago vai dizer que nós devemos pedir sabedoria. Porque para agirmos, muitas vezes a gente vem as coisas, vem as situações, a gente não apresenta diante do Senhor. Nós não buscamos no Senhor sabedoria para lidar com as situações e a gente sai fazendo do nosso jeito. E quando a gente sai fazendo do nosso jeito, acabamos que sofremos as consequências daquilo que são as nossas escolhas e passamos por coisas que nós não deveríamos passar. Então que você possa, em nome do Senhor Jesus, receber uma palavra no teu espírito nessa noite, que você possa receber e buscar, Senhor, eu preciso de sabedoria. Tiago vai dizer, quem quer sabedoria, peça sabedoria, para que justamente você possa vencer toda e qualquer situação. Quem tem sabedoria não fica preso no problema. Quem tem sabedoria não desanima diante do problema e quem tem sabedoria sempre enxerga mais longe. Nós estamos enxergando mais longe porque nós temos sobre nós a sabedoria do Senhor, nós temos a mente de Cristo e a mente de Cristo tem sabedoria a fim de lidar com toda e qualquer situação. Então, em nome do Senhor Jesus, que você tenha essa palavra no teu espírito, busque sabedoria, busque as coisas lá do alto, para que você não se reaja como Nabal reagiu no espírito de loucura, mas que você possa reagir como Abigail reagiu, que é realmente declarando aquilo que é a sabedoria do Senhor, pegando uma estratégia no Senhor, preparando uma oferta para entregar diante do rei e assim manifestar a marca de uma salvação, a marca de uma guarda contra toda vingança, a fim de que o sangue não fosse derramado, mas a fim de que aquilo que é a comunhão do Senhor prevalecesse, porque no final de tudo ela teve uma aliança e ela teve um filho com Davi depois, e esse filho se chamava Daniel, nome poderoso, que é uma marca daquilo que nós podemos dizer que viveu no Senhor. Então, que você se alegre hoje, realmente porque você tem essa sabedoria sobre a tua vida. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, clamamos a Ti, Pai, louvamos ao Teu santo nome, graças te damos, Senhor, porque por Ti foram feitas todas as coisas, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai, o Senhor nos remiste, Pai, ó Senhor Jesus, nós te amamos, agradecemos pela vida dos nossos irmãos, Senhor, avança, Senhor, sobre cada um, Senhor, que vai ver este mundo, Pai, vai vir a esta terra. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos todos os dias da nossa vida, Pai. Agradecemos pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Senhor Jesus, avança sobre todos os seus filhos e a continuidade, Senhor. Avança, Senhor, trazendo a saúde pelos pequenos que hão de vir, trazendo um novo coração, transformado, lapidado por Ti, Pai. Ó Senhor Jesus, Seu esquadrinha em todo o nosso coração. Obrigado, Pai, por nossa mente estar posta no Espírito, porque ela é vida e paz, Senhor. Muito obrigado pela saúde que o Senhor nos entrega todos os dias. Suas palavras são alimento e vida para nós. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus triuno. Obrigado porque o Senhor foi colocado em nossas vidas através de seu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos, Pai, de todos os dias podemos abrir os olhos, contemplar e refletir o Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado, Pai, pela vida de cada um das nossas irmãs, nossos irmãos, Senhor Jesus. Profetizamos, Pai, desligamos, Pai, todo o poder das trevas, Senhor. Ó Senhor Jesus, desligamos pela autoridade que nos foi otorgada através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Desligamos todas as maldições geracionais contra o seu povo perseguido, Pai. Ó Senhor Jesus, agradecemos, Pai. Ligamos, Senhor, a autoridade que nos foi otorgada. Aleluia, nós te louvamos. Que o poder desse sangue que nos lava, nos redime de todo o pecado, Senhor. Confessamos as nossas fraquezas, que é o Senhor que nos aperfeiçoa na fraqueza, que nós não sabemos como orar, mas o seu Espírito, Pai, vai, Senhor, diante do seu trono, louvando, agradecendo, engrandecendo aquele que há de vir, e não virá e não tardará. Muito obrigado, Pai.
que a cada dia, Senhor, nós glorificamos a sua pessoa, que nós possamos, Senhor, a cada dia entender e compreender, buscar, Senhor, a sua presença, é tudo que nós precisamos, Pai. A cada dia levar a sua palavra. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por andarmos contigo, Senhor. Sabemos que não estamos sozinhos, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem um poder de reverter toda a situação contrária aos seus filhos, Senhor. Que a cada dia a bênção do Senhor, que enriquece no acrescentadores, e seja sobre todos nós, sobre todos os nossos vizinhos, sobre a continuidade. Senhor, abençoamos a cada dia as nações, Senhor. A cada dia, Senhor, com o seu poder reversor, o Senhor avança sobre os seus filhos. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, força minha, Redentor meu. Aleluia, Senhor. Que nossos inimigos possam retroceder, se entregar para ti. Ó Senhor Jesus, nós desligamos todas as coisas, Senhor, contrárias à vida dos seus filhos, que as portas sejam abertas, Senhor, de oportunidades. Não andemos a cada dia desfalecendo no nosso espírito, mas sim alimentando-nos da sua palavra. Obrigado porque a sua palavra nos supre, o seu espírito nos orienta, a cada dia nos apacenta, ó Senhor Jesus. A cada dia, Pai, nós te amamos, declaramos o nosso amor a ti, chamamos-te assim de meu Senhor, ó Senhor e primogênito de todos os irmãos, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos e te bendizemos, aleluia, nós te glorificamos, Pai, porque em ti está todas as maravilhas, a sua mão direita seja sobre o teu povo, ó Senhor Jesus, escrevendo uma nova história, porque o Senhor tem para cada um uma nova história, um novo viver na tua presença todos os dias. Avança sobre os missionários, avança sobre os pastores e pastoras da sua casa, avança sobre o bispo, Pai, e toda a sua família. Reunimos aqui para glorificar o teu santo nome. Agradecemos porque tu és santo, não há outro como tu, um Deus que levanta e livra o seu povo, Pai. Glorificamos o teu nome. Ah, Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Avança, Senhor, sobre cada santo, Senhor, e a sua localidade, igrejas locais, Senhor Jesus, aqueles que não negam o teu nome, porque pela tua santidade nós somos conhecidos a cada dia, Pai. Não queremos nada, Pai, a não ser a ti na nossa vida, casa e família, Pai. Avança sobre os nossos irmãos. Desligamos todas as maldições geracionais da nossa vida, casa e família. Ligamos, Senhor, toda sorte de bênçãos espirituais a cada dia na vida do teu povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e buscar a sua face, Pai. Ó Senhor Jesus, avança, Senhor, a cada dia sobre os nossos irmãos, Senhor, responsáveis por elaborar a tua palavra. Nós nos alegramos, Senhor, porque cada dia nossas pastoras avançam, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, a cada uma, Senhor, que traz a sua palavra. Reveste ela do teu poder. Reveste tuas servas, Senhor, e a continuidade de cada uma delas, Pai. Que não falte-lhes a bênção, Senhor, da tua presença, do teu Espírito Santo. Aleluia, traduzindo, Senhor, embora o corpo esteja tão frágil, Senhor. Aleluia, o Espírito a cada dia se renova através do teu Espírito, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Aleluia, Senhor Jesus. Eu te amo, Pai. Aleluia, por todas as coisas que o Senhor entrega em nossas vidas, por todo o fôlego, Pai, que a cada dia se renova no Senhor. Aleluia. Essa é a alegria que nós temos de ter o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te glorificamos. Peixei, Hamashia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. 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 Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Tamuve'am Kitov Adonai. Tamuve'am Kitov Adonai. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes se alegrarão. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, se vosso rosto jamais sofrerá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem. O anjo do Senhor nos livra. Provai que o Senhor é bom. O
bom, e é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caio em tribulação e tristeza. Caio em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor, porque Ele
ouve a minha súplica. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida, porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre.